Olá, gente, eu sou o Gustavo Pereira. Eu sou a Bruna Mício. Nós fazemos parte do grupo de trabalho Marcha, onde nós falamos sobre interseccionalidade e sexualidades. Bom, vamos começar então com algumas perguntas para a gente pensar um pouco sobre a representatividade LGBTQIA+, nos filmes, no cinema, na arte de forma geral. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, para a gente refletir, é justamente quantas pessoas protagonistas de filmes, novelas, na literatura, LGBTQIA+, vocês conhecem? Que papéis que elas desempenham nesses filmes, livros, e na música? Quantas pessoas vocês conhecem LGBTQIA+? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre essa representatividade. Como é que ela é feita? Mesmo com o avanço da internet, a gente consegue pensar com maior facilidade e até mesmo acessar essas pessoas através da internet. Só que ainda assim são estereótipos que são muito relacionados à servidão ou ainda assim à subalternidade. Quando a gente fala de corpos travestigêneres, então a gente entende que sempre quando vai ser representado, se é representado por um corpo cis, ainda assim rouba esse protagonismo, ou ainda quando é representado pelo corpo trans, propriamente dito, ainda assim é colocado num lugar de só tem o trabalho da rua, como prostituição e situações insalubres para essa população. Bom, e a gente tem uma referência importante ao documentário Revelação, que estreou no Netflix, com a direção executiva da Laverne Cox, e ela vai falar justamente, ela vai fazer um panorama histórico dessas atrizes, artistas, LGBTQIA+, no cinema, voltado mais para Hollywood, mas também fala da nossa realidade. Ela vai falar que essas pessoas geralmente são representadas, com pouca visibilidade, sem protagonismo e geralmente com papéis com estereótipos negativos, como você comentou. Então é justamente essa ideia, geralmente é usado para humor, para paródia, ou são pessoas que vão ser assassinadas ou que tem uma violência inserida nisso. Então essa ideia do estereótipo negativo recai, sobre nós, pessoas LGBTQIA+. E no caso das pessoas trans, a gente tem ainda a questão do transfake, que é um termo que se utiliza justamente quando uma pessoa cis interpreta uma pessoa trans. E aí o que a gente tem? A gente tem uma liberdade artística de interpretar e tudo mais, só que a gente não está pensando nessas pessoas que são invisibilizadas e justamente quando vai falar das suas narrativas, elas não estão presentes, nem atuando, muito menos nas produções. Então isso é um problema para a gente pensar. Quando a gente está falando de narrativas trans, a gente precisa de pessoas trans produzindo, pensando, atuando. Então isso é bem importante. E também quando a gente traz para a questão de sexualidade propriamente dita, então, por exemplo, quando você pensa em mulheres lésbicas, bissexuais, tente pensar quais são os filmes que são representados essas mulheres. Essas mulheres conversam entre si, se essas pessoas conversam entre si e possuem um nome, ainda assim, sempre quando apresentada quando apresentadas essas mulheres, elas sempre têm uma morte enfática. Então, é uma outra questão também que é apresentada. Então, por isso que aqui dentro do grupo de trabalho, a gente trabalha esse conceito de Kimberly Crenshaw, que nos anos 90 levanta esse conceito de interseccionalidade. Então, compreende que, mesmo que mulheres passem por uma questão de feminicídio, ainda assim, uma mulher lésbica passa por outras questões que uma mulher cis ou uma mulher heterossexual não vai compreender. Assim, também, quando essa mulher lésbica é negra, vai passar por outras opressões, então vai ter essa intersecção. Então vai ter toda essa correlação de opressões que vão incitar em apenas um corpo ou em vários corpos, dependendo da categoria, do grupo minoritário que nós estamos falando. Na literatura, por exemplo, a gente tem o João Silvério Trevisan, que a gente tem aqui o livro Devassos do Paraíso, que, na verdade, ele faz um panorama histórico das pessoas LGBTQIs no Brasil. E ele é um ativista super importante. Então, é uma referência que é do grupo LGBTQIA+, e que escreve, que estuda e que tem várias obras. A gente tem uma escritora contemporânea, que é a Natália Borges Polesso, do livro Amoras. Temos a Jaredia Arraes, que vai escrever esse livro aqui muito importante também, que são Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis.
Então, que vai contar histórias de mulheres negras importantes do Brasil, em forma de cordel. Nós temos a Cidinha da Silva, com o livro Um Mexeu em Nova York, que também é uma referência importante da literatura de autoria negra. Já na música, né, na música brasileira, nós temos, por exemplo, a artista Catumirim, que é uma artista indígena e LGBTQIA+. E também, além disso, nós temos Majur, Lineker e tantas outras artistas importantes que fazem parte da nossa música, que eu convido vocês a escutarem, conhecerem, ouvir essas vozes. Além disso, nós temos aqui alguns documentários e filmes que também a gente recomenda. Alguns deles são vozes de pessoas trans que vão contar suas narrativas. Né? Então, elas fazem parte dessas produções e elas vão falar aquilo que elas vivenciam, as suas histórias, como Bicha Travesti, da Linda Quebrada. E, além disso, também a gente tem o documentário Como Somos, a Laértice, são documentários que você encontra no YouTube, Netflix. Mas aí o importante é a gente perceber por que a gente enfatiza tanto sobre o protagonismo. Porque a partir do tempo, com a exibição dos LGBTs na arte, eles sempre foram apresentados por um corpo cis, então por um corpo cis normativo. E por que a gente enfatiza esses autores ou outros mais autores? Por questão de visibilidade em número mesmo, porque nós estamos falando de corpos vivos. Então, quando a gente fala de João Silvério Trevisan, ele ainda está vivo, então é muito bom a gente conversar com essas pessoas que estão ainda conversando, discutindo de alguma maneira todas as questões, opressões e alegrias que passam por isso. Por isso que a gente trouxe também alguns livros de ficção, porque nem sempre a gente está disposto a falar sobre as nossas dores e relembrar tantas mortes que ocorrem. Falando sobre o mercado hollywoodiano, nós temos o filme Histórias Cruzadas, porque a gente consegue problematizar essa situação, essa questão que a gente traz, que é a interseccionalidade. Apesar de ser um filme onde tem majoritariamente mulheres, ainda assim, a mulher branca, representada pela protagonista, ela reúne todos os relatos das empregadas, portanto, mulheres pretas, e o livro, ele ganha notoriedade só pelo simples fato da mulher branca estar ali. Isso é uma grande discussão, porque, de alguma forma, ela auxiliou por ser a mulher feminista insurgente, mas ainda assim ela invisibiliza de alguma maneira, porque ela simplesmente ela foi um canal e não foi a protagonista, ao invés dela colocar como está acontecendo agora. Então sempre a nossa questão é trazer o protagonismo pelas pessoas propriamente ditas, então esses corpos dissidentes, seja de gênero, raça, classe, etnia e etc. Então, falando dessa questão de invisibilidade, de silenciamento, né, desse epistemicídio que a gente vivencia, é importante, então, que essas obras sejam lidas, ouvidas e que vocês conheçam, né? A gente tem também o documentário que está no YouTube, Vidas Transversais, que vai contar narrativas de mulheres trans em vários setores de trabalhos diferentes. É importante, então, a gente dar escuta, né, para essas pessoas. Elas estão, né, fazendo arte, fazendo cinema, literatura, e precisam ser lidas e ouvidas. Então, é sobre isso que nós falamos quando falamos de protagonismo LGBTQIA+. Sim. E aí nós convidamos vocês para falarem nos comentários quais são os filmes, livros, arte que vocês consomem de pessoas LGBTs e também participar no nosso grupo de trabalho. Então procure nas nossas redes sociais, GT Marcha, ou até mesmo no Instituto Procomum. Tchau! Obrigada!